Qual foi a promessa que Deus fez para você? Qual é a promessa na sua oração que Deus está fazendo para você? Então você vai aplicar o sangue. Senhor, que todos entrem no poder do Evangelho, que haja crescimento espiritual, que o Espírito Santo venha abençoar, para que todos busquem a palavra, Senhor, para serem libertos e serem abençoados em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos ver que a Bíblia diz que o sangue tem poder, que é importantíssimo, que é necessário, porque Deus foi Deus que em primeiríssimo lugar aplicou o sangue e mostrou como que teria que ser assim que Adão pecou e Eva. Assim que eles pecaram, Deus teve que usar o sangue sobre eles. Então Deus veio mostrar a importância do sangue. Então, meus queridos, por isso que vocês não podem esquecer na sua oração de aplicar o sangue para não dar brecha para o inimigo acabar com a tua vida, com os teus negócios, com a tua casa, com a tua família, com a tua saúde, etc. Entendeu? Relacionamentos e tudo mais. Então veja o versículo, capítulo 3 de Gênesis. Então nós vamos ver a importância do sangue que a Bíblia diz. Capítulo 3, versículo, vamos ver aqui, em primeiríssimo lugar, nós vamos ver no versículo 2, nós vamos ver aqui, mas depois nós vamos ver o que Deus fez aqui. O diabo veio e tentou Eva e falou para ele: então você não pode comer do fruto dessa árvore? Será que é isso? Acho que você não entendeu bem. Pode sim, ele quis dizer isso. Então no 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ela caiu no engano, ficou olhando aquilo tudo, a carne, foi guiada pela carne, não pelo Espírito. Ela era uma pessoa espiritual, mas ela tinha uma carne. Então, a gente não sabe quanto tempo que isso levou, se foi na hora. Não foi na hora, porque o diabo não age assim na hora. Nós já sabemos por nós mesmos. Ele fica gotejando na nossa mente um pensamento dele para nós cairmos na dele e ficarmos enlaçados, entrarmos no pecado, ok? Tá, então deve ter demorado. Agora, versículo 21, veja aí. O que aconteceu depois que eles pecaram? A glória de Deus saiu deles e Deus teve que vesti-los como um animal. Sabe por quê? O corpo espiritual, gente, é outra dimensão, não se vê a nudez, por causa da glória de Deus. Nós vamos receber esse corpo. Então, ninguém precisa de vestimenta com a glória de Deus, tá? Porque é a santidade, a santificação completa, que é o que Deus é. Mas quando saiu, eles viram a nudez deles. O pecado mostrou a nudez. Então, Deus, versículo 21, Deus teve que vesti-los. Veja só o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, quando Deus veste aqui, nós temos que entender que a pele estava molhada com o sangue. Deus aplicou o sangue sobre eles. Foi assim que Deus aplicou o sangue sobre eles. Deus teve que matar, fazer o sacrifício. A gente já viu na aliança que para fazer o sacrifício do animal, é preciso então morrer alguém, uma vida. É preciso morrer uma vida para dar vida para o que está morto, não é? Então, ele teve que matar um animal, uma vida, para vestir, cobrir o pecado deles. Não foi aquela hora que Deus tirou o pecado, porque tiveram que esperar Jesus. Só Jesus que tirou, tá certo? Mas eles foram cobertos.
com o sangue de Jesus. Entende? Então, que o sangue, ele nos purifica, o de Jesus. Aqui no caso cobria, porque já está escrito na palavra que o sumo sacerdote aplicava uma vez por ano o sangue do animal, lá no propiciatório, né, em cima da arca, lá no propiciatório, ano por ano, todo ano, para cobrir os pecados do povo. Então, Deus tinha relacionamento com eles, porque eles apresentavam ofertas, Deus perdoava. Mas não era um arrependimento de coração, porque eles não tinham o espírito nascido de novo. Eles tinham o espírito morto. Então é que nem na alma. Ai não, nunca mais, amanhã faz de novo. Porque é na alma. Tá? Então tinha que ser todo ano. E Jesus não, nós temos agora a nova natureza. Morremos para o pecado e isso tudo acabou. Então, o sangue teve que ser derramado pelo próprio Deus a primeira vez. Ele mostrou como que tinha que fazer. Tá certo? Então ele teve que vestir o homem. Então, o que Deus fez aqui? Ele mostrou que haveria, aqui foi a primeira vez que Deus mostra que haveria a redenção. Então é isso que eu vou mostrar bastante no tabernáculo e nas alianças. Deus mostrando os evangelhos e a redenção. Tá? Só que o povo de Israel não quis ver, não aceitou, renegou a redenção e o evangelho. Depois isso é outra coisa que a gente vai ver. Mas o próprio Deus teve que fazer isso daí. Então, veja como que a importância do sangue, ele revelando, vai haver uma redenção para esse pecado, para a humanidade inteira. Ele prometeu agindo, tá? Então ele aplicou o sangue sobre Adão e Eva na pele que estava molhada de sangue. Então Deus fez, já deu exemplo. Então não é assim, vou fazer nem sei como. Gente, é horrível você fazer uma coisa que você nem sabe o que é. Mas isso não dá para você entender tudo de uma vez. É revelação, você vai lendo, vai orando, vai aplicando o sangue. O Espírito Santo vai começar a explicar isso, tá? Então, porque a gente vê aqui na palavra, então, Deus mostrou aqui na palavra que por causa do pecado, ninguém podia se aproximar mais de Deus. Como quer fazer agora? Porque vocês viram que Adão e Eva foram esconder. Não tinham mais relacionamento com Deus, porque era diário. Deus aparecia, vinha para ele, descia ali no jardim do Éden. Mas quando eles pecaram, acabou. Então, sem o sangue para cobrir, não pode haver aproximação de Deus. Entende isso? Então isso ficou claro para eles. Porque Deus é santo. Amém, queridos? Amém. Deus deixou isso bem claro. Então nenhum pecador pode se apresentar diante de Deus sem o sangue. Nenhum pecador. Não é bom saber isso? Jesus derramou o sangue para nós podermos nos aproximarmos de Deus. E Deus está no lugar santíssimo. Para eu entrar lá, que é na adoração, eu preciso aplicar o sangue de Jesus na minha vida quando eu for orar. Entendeu? Então vamos ver aqui no capítulo 4 agora. Que Abel, eu já falei na semana passada, mas não li. Vamos ver o versículo 2 de capítulo 4. Depois, sobre Abel, né? Aliás, versículo 13. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, versículo 4, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que Abel fez essa oferta como sangue? Porque se ele fez aqui oferta de animal, tinha sangue, óbvio.
Porque foi passado para eles dois. Adão não passou para um filho só e para o outro não. O pai passou para os filhos o que Deus Pai ensinou que tinha que ser sido feito. Tem que fazer isso para Deus. Caim não aceitou, mas diz aqui que Abel aceitou. Por quê? O que Caim fez foi só o fruto da terra. Não foi o sangue que é o que interessa. Aí que está a desobediência. Entende? Tem que fazer o que Deus manda, não inventa. Tá? Esse que é o perigo. Porque você viu que ele ficou fora, né, gente? Trouxe problema aí, a geração dele toda, né? Tá? Pela desobediência. Que está até hoje espalhado por aí no mundo. Então, gente, é por aí. Então, Hebreus 11, versículos 4 e 5. Olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então veja a importância aqui do que ele está falando, que Deus aceitou a oferta dele, mas Caim não. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então a oferta de Abel está até hoje na história como testemunho, tá? Até hoje. Então a importância que tem o sangue para a aproximação de Deus. E ele entendeu muito bem porque o pai passou isso para ele. Caim não quis saber, como ele diz aqui, Deus não aceitou, tá? E com o sangue nós vamos ter o que, gente? A aprovação de Deus, vamos ter o amor, vamos ter o favor, a misericórdia. É através do sangue aplicado. Entendeu? Então, oração, né? Vai sair correndo. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus vai lá, Deus vem cá. Gente, não é assim. Tem a hora certa. Tá? Por isso que tem que crescer espiritualmente. Então, com esta oferta aqui, que ele fez, Abel, por ensino do pai, veja a importância de ouvir a palavra. Traz fé, ele fez porque ele teve fé, o outro não teve, não quis saber. Tá? Então, nós, quando recebemos a palavra, ela vai gerar fé em nós. Veja que ele recebeu a palavra por ouvir, o pai falou com ele. Então é importante, a palavra vai gerar fé e nós vamos conseguir obedecer a Deus e fazer o que Deus quer. Tá? E é isso que nós estamos vendo aqui, que nós vamos através então desse testemunho, essa aproximação nossa com Deus, nós vamos receber o que Deus é para nós. Amor, perdão, graça, favor que Ele faz para nós, misericórdia. Por quê? Porque nós nos aproximamos dele. Isso acontece quando nós nos aproximamos de Deus, certo? Por causa do sangue. Então entenda isso. Porque o sangue vai nos ajudar a ficarmos livres do pecado, vai nos lavar, vai nos limpar. Isso é espiritual, gente. Isso não é racional. Tá? Isso é coisa espiritual. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então nós vemos aqui que os 7 animais que estavam dentro da arca, né, ele tira agora da arca. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor, certo? Então quando ele sai, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um altar para Deus. E no altar, toda vez que é o altar, é sacrifício. Por isso que chama o altar do sacrifício. Tá? Então ele vai oferecer o sacrifício desses animais
para Deus, para o Senhor. Isso quer dizer que ele batizou a terra com o sangue dos animais para quebrar a maldição que estava aqui. Que precisou vir até uma enchente para acabar, um dilúvio, né, para acabar com tudo, tá? Isso foi depois do dilúvio, então ele batizou e quebrou toda essa maldição. Aí veja o 2. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Viu? O sangue tira a maldição, gente. Tá? A gente não precisa ficar fazendo agora aqui fila de quebra de maldição. Nem é por aí. Você vai ficar a vida inteira nessa fila, não vai acontecer nada. Você que tem que mudar, clamando o sangue, se arrependendo, se limpando, deixando o sangue te lavar. Então coisas da família, dos antepassados, não vai ter mais peso em nós, nem na nossa geração futura. Acaba aqui, vai acabar, já acaba lá. Nos filhos, nos netos, não vai ter mais isso, acabou, graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que não importa quem tenha sido os nossos antepassados. Eu não vou carregar peso de geração nenhuma passada, nem dos pais e nem de todos para trás. Olha aqui que Deus fez para nós. O que é o sangue de Jesus? Acabou. Gênesis 13. Aqui, veja aqui no versículo 4, o que aconteceu aqui. No começo desse capítulo, Abraão sai do Egito porque teve fome, porque ele foi para o Egito gastar fome, não sei o que, ele foi para lá, mas depois ele sai de lá, ele está saindo de lá, ele vai para a terra do Negueve. E aí, no versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele chega lá e ele também levanta um altar para Deus. A primeira coisa que ele vai fazer, ele levanta um altar. Vocês estão vendo? Então, ele foi fazendo isso sempre. Ele entendeu o poder do sangue, que precisava do sangue nessa aliança, precisava do sangue para Deus abençoar. Então, não viva sem o sangue, porque você está, assim, vulnerável para o inimigo. Ele pode acabar com qualquer vida de qualquer cristão sem o sangue de Jesus. Deus não pode fazer nada. Então, pensa bem, né? Porque o Senhor tem que nos guardar para o futuro, e as promessas dele são para o futuro. Então, se eu estiver bem, aqui ele vai fazer isso para mim. Tá? Então, ele fez um altar aqui também. Agora veja Gênesis 26. Vamos ver aqui. A próxima coisa aqui. Então, toda vez que eles mudavam, eles erigiam um altar, faziam um sacrifício. E selava a aliança, né, gente? Para a promessa ser cumprida, certo? E demais. Então, vamos ver aqui os versículos 24 e 25. Olha só, no 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Está falando com Isaac. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então Deus fez uma promessa, ele teve que fazer um altar, porque ele ouviu a promessa e aplicar o sangue para a promessa acontecer. Aconteceu ou não? Claro que aconteceu. Tá? Qual foi a promessa que Deus fez para você? Qual é a promessa na sua oração que Deus está fazendo para você? Então você vai aplicar o sangue. Tá? Então vai ter um sacrifício de louvor. Primeiro o sangue, depois o sacrifício de louvor, que vocês sabem. E pode entrar até a oração em línguas aí também, conforme Romanos capítulo 12. Tá certo? Então ele entendeu, Isaac, que sem o sangue a promessa não ia acontecer. Paulo fala sobre esta promessa lá, gente, que essa promessa de Deus, do sangue, de proteção, e o que traz para nós cura,
etc., nós vamos achar na comunhão, quando nós tomamos comunhão. Então veja aqui sobre a comunhão, 1 Coríntios capítulo 11, versículos, vamos ver, 28 e 29, eu não vou ler tudo, mas esse pedaço, vocês já conhecem essa palavra, mas só para explicar o que nós estamos falando aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho, cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque as pessoas estão doentes, como ele diz aqui, não é para ficar doente todo dia, gente, vamos parar? Isso é porque não discerne o corpo e o sangue. Porque o sangue de Jesus, no sangue da comunhão, que é o corpo e o sangue, tem cura, tem libertação. Se eu venho fazendo isso todos os dias, a minha oração no sangue, quando eu vou tomar a comunhão, eu estou nessa condição. Então o Senhor vai me curar, Ele vai proteger o meu físico. E mais, não só o meu físico, mas a minha mente. Porque às vezes o físico até está bom, mas a mente não está. É doença, é demônio. Qualquer doença é diabo. Doença é diabo, gente. Deus não manda doença. É o pecado. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, aqui ele está mostrando que as pessoas não discernem, né? Sem o sangue não tem as bênçãos de cura, proteção para a vida, paz. Não tem. Nem financeira. Tá? Sem o sangue de Jesus. Porque o diabo vem e arranca tudo. Ele leva tudo que nós temos. Né, gente? Quando você está indo bem num lugar, vem para o outro. Vai para o outro. Tem que aplicar o sangue, tem que ficar na presença de Deus. Porque daí eu tenho força. Quando ele vem, eu resisto. Eu não me abalo. Eu aguento. E derrubo ele. Porque o Senhor está comigo e o Senhor que dá a condição dele cair. Vocês estão acompanhando? Mudar de vida, é isso que é, né? O que Deus revelou para esse povo de Israel, quando eles estavam no Egito por 400 anos, escravizados, não eram nada. Deus ficou em silêncio 400 anos para aquele povo que foi para lá, né? Através de José, vocês sabem, eles foram para lá, ficaram lá 400 anos, Deus em silêncio, até que Deus levanta um libertador, que é Moisés, para tirá-los de lá, depois de 400 anos. Como que Deus vai tirar esse povo de lá? Vamos ver Êxodos 12, vocês sabem, mas nós agora estamos estudando, certo? Isso aqui é um sim. Êxodo 12, o versículo 1, veja só. Nós vamos ver o 1 e o 3. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Deus vai tirar eles de lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, com cordeiro para cada família. Então é um cordeiro para cada família. Representa Jesus Cristo. Cordeiro é Jesus Cristo. Depois o versículo, vamos ler o 12 e o 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farei na terra do Egito todos os primogênitos. Ferirei, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quer dizer, Deus vai acabar com os deuses falsos, né, do Egito. Aí a pessoa não entende o que Deus faz matança. Ué, não é gente dele, gente de Satanás, que não quer. Vai acabar. Não tem nada que Deus é injusto. Deus é maravilhoso. E ainda por misericórdia que nos tirou de lá. Senão,
Aí se não fosse o sangue de Jesus, né, nós estávamos condenados para o inferno por toda a eternidade, que é onde nós estávamos antes de entregar a nossa vida a Jesus, certo? Agora, veja aqui o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, olha só, quando eu ferir a terra do Egito. Tá? Quando eu passar, eu não vou destruir e não vai ter mal sobre vocês por causa do sangue. Olha a promessa que Deus está fazendo. Nós temos que aplicar o sangue na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa propriedade, no dinheiro que nós temos, que está no banco, que está em casa, que está para receber. Senão o diabo passa a mão em tudo. Nos relacionamentos, porque ele passa a mão também nos relacionamentos. O que não é bom, pode ir embora. Tem uns bons que não podem. Não, mas é perigoso, porque ele pode mexer até nos bons. E é aí que tem, né? Certo? Porque os ruins não vão aguentar ficar, eles são passageiros. Então, isso é muito importante. E é uma coisa que ninguém está falando hoje, de demônios que atacam a mente das pessoas. As pessoas estão abaladas mentalmente. Demônios. Está faltando o sangue de Jesus. Então, aprenda e clama o sangue de Jesus para a sua mente. Clama o sangue de Jesus para a minha mente ser sã. Agora vamos ver aqui o versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, atenção, na verga da porta e nas ombreiras é a cruz de Jesus. Que demais! Que demais! Aleluia! Aleluia! Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Tá certo? O diabo não quer que você aprenda isso. Entendeu? Então, essa é uma obrigação sua. É você que tem que fazer isso. Porque o pior, Jesus já fez. Ele morreu no nosso lugar. Agora, é a nossa parte, nós que temos que aplicar o sangue. Não é Jesus que vai aplicar, ele já ganhou. Agora, nós que vamos aplicar. Para a nossa mente. Para a nossa casa, para a nossa saúde, para a nossa família, para o ganho. As pessoas que trabalham conosco, nós trabalhamos com outras pessoas, e etc. Olha, uma pessoa que não ora, gente, está completamente à mercê dos demônios. E nem está percebendo. Vocês estão acompanhando? Vem para a igreja, não está orando, não está fazendo nada. E não está acontecendo nada, está só bagunça. E Satanás reconhece o poder do sangue. Ele reconhece. Ele sabe do sangue de Jesus. Então, é isso que ele fez. Arrancou isso de dentro da igreja. Pois nós estamos estudando aqui a preciosidade e o poder do sangue de Jesus. E as pessoas nem estão lembrando de sangue. É a primeira coisa que nós temos que fazer de manhã quando a gente levanta. Então vamos aplicar o sangue. Não esqueçam. Digam aplicar o sangue. Aplicar o sangue. Mais uma vez. Aplicar o sangue. Outra vez. Aplicar o sangue. Não esqueça. Nunca mais. Nunca mais. E agora, meu Pai, eu oro para que as tuas bênçãos estejam sobre todas as pessoas aqui presentes, todos os que estão nos ouvindo em casa, através do vídeo ou do áudio, que a sua mão estendida esteja agora abençoando cada necessidade, cada situação, para que todos, Senhor, recebam da tua graça a solução para os seus problemas, que os enfermos sejam curados e que os aflitos recebam a sua paz.